Terceira sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura. Boa noite, novos vereadores, senhores servidores da casa. Boa noite a todos que aqui hoje se fazem presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores que assumam seus lugares. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Lopes Regina Dono Silva. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Casufo Idiota. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Ronaldo dos Santos. Presente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a todos que de pé façamos a oração de costume. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Jesus, conhecendo os nossos pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A palavra de Deus deixa bem claro que Jesus conhece a cada um de nós. Sabe o que pensamos antes mesmo de agirmos. Jesus nos orienta que todo reino dividido não subsistirá. Isso nós podemos trazer para um todo em nossa vida. Vida pessoal, casamento, trabalho. Isso não quer dizer que os nossos pensamentos serão todos iguais, pois fomos todos criados de maneiras diferentes. Temos visões boas, porém diferentes. O que nós temos que ter é um bom senso, equilíbrio, flexibilidade, o nosso domínio próprio, até porque estamos aqui lidando com projetos e leis para a nossa cidade. Se essa casa de leis ser dividida, ela será arruinada, a cidade será arruinada, assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, o espírito de unidade é fundamental nesse lugar e em cada um de nós, e para que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos abrir mão das nossas próprias vontades, que não é fácil, mas sem dúvida é a melhor escolha. Amém? Amém. Oramos. Pai amado, Pai querido, Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai, exaltamos o teu santo nome, Deus, colocamos diante de ti, Pai, a nossa reunião, Pai, os projetos, Senhor, que aqui serão votados, Pai, os projetos que aqui serão discutidos, Pai, nós colocamos diante de ti, Pai, pois aqui é votado, Pai, mas é lá, Senhor, é lá no Poder Executivo que é exercido, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha conduzir, Pai, venha capacitar, Senhor, para que possa ser exercido, Pai, de forma boa, Pai, de forma justa, Senhor. Pai, nos dá sabedoria, Pai, nos dá discernimento, Pai. Pai, nos faça entender e compreender, Pai, a Tua vontade, Pai, para a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos, Papai. Papai, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria, Pai. Nos dá discernimento, Pai, para lidar, Pai, com toda e qualquer situação levantada, Pai. E que o Seu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Papai, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Papai. Por quantas das vezes, Papai, te ouvimos e não te obedecemos, Papai. Nos perdoa, Senhor. Obrigado por nos renovar, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça a cada dia, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Amém. Expediente. Solicito ao procurador jurídico da Câmara que proceda à leitura das matérias constantes para a fase do expediente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e visitantes. O primeiro ato do expediente diz respeito à aprovação ou não da ata. Se refere à ata da segunda sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, realizada aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 19h30, no prédio da Câmara Municipal de Riolândia, cito a Rua 8, 511. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Solicito de Vossa Excelência, consulta os novos vereadores, a dispensa da leitura da ata, visto que é de conhecimento de todos por estar nessa casa por vários dias. Consulto a casa se todos estão de acordo com a dispensa da leitura da ata. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Na sequência, vamos registrar as matérias que chegaram aqui para registro inicialmente no expediente. Trata-se do projeto de lei 013, 1º de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo de Riolândia a abrir créditos suplementares na lei orçamentária do exercício de 2019, em conformidade com o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e o artigo 67 da Constituição Federal. Lembrando que, nesse caso específico, o montante do crédito adicional chega a R$ 262.200. Projeto de lei número 13, de 1 de março de 2019. Encaminho às comissões competentes. Temos para registrar e, de forma sequente, colocar a moção em votação. A moção 012, de 20 de fevereiro de 2019. Considerando que o senhor Antônio César Ferreira, popular Toninho Pedreiro, não mede esforços para deixar o setor de divisão de obras e serviços na mais perfeita ordem, considerando que o desempenho de uma atividade como esta, de tamanha responsabilidade, vem mantendo uma sintonia com esse setor, que é um dos pilares dessa nova administração. Essa moção vem expressar o reconhecimento e a admiração dessa Casa de Leis a todos que integram o setor de divisão de obras e serviços relacionados abaixo, pois são competentes e dedicados. Assim sendo, em se tratando de uma equipe de funcionários, merecedora esta equipe de tal reconhecimento pelos nobres vereadores, como também pela comunidade de Riolândia em geral, não podemos deixar de registrar nos anais desta casa as nossas congratulações e aplausos a toda a equipe comandada pelo ilustríssimo senhor Antônio César Ferreira. Está aqui o nome das pessoas que fazem parte desta equipe: Lindomar de Oliveira Santos, Eurico Donizete Borges da Silva, Olair Albino Ribeiro, Leonardo Souza Santos, João Batista Ferreira, Paulo Rogério Xavier Gama, Paulo de Araújo de Azevedo, Milton Rodrigues Fernandes, Geraldo de Jesus Oliveira, Gilton de Vasconcelos, José Mauro dos Santos, Ivan Luiz de Souza, Cianfa e Duílio Dias Guimarães. Moção número 12, de 20 de fevereiro de 2019. Está em discussão. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Terminadas as matérias para a fase do expediente, passamos para o intervalo regimental. Porque o requerimento da suplementação não está tudo isso. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Glaucia Regina Dono Silva. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Casufidioca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Gala dos Santos. Presente. Sendo o número regimental, solicito ao procurador que proceda a leitura das matérias constantes para a fase da ordem. Senhor presidente, nobres vereadores e visitantes, conforme estabelecido pelo regimento, tem preferência de votação o projeto de maior status, que é o projeto de lei complementar 02, de 3 de fevereiro de 2019. Importante destacar que esse projeto não foi objeto de registro no expediente, porque esse registro já foi feito no expediente da última sessão ordinária. Trata-se sobre a criação de cargo de provimento efetivo de supervisor de educação básica, nos termos da linha G do inciso 1º do artigo 11 da Lei Complementar 2146/2012, e cargo em comissão de diretor de educação básica da rede municipal de ensino, nos termos da linha G do inciso 3º da Lei Complementar 2146/2012. Senhor presidente, algumas observações que nós julgamos pertinentes para facilitar o andamento dos trabalhos. O primeiro deles, a primeira informação, aliás, é que esse projeto, por ser um projeto com status de complementar, ele deverá ser submetido a 2 discussões e votações, havendo a possibilidade de que a sessão extraordinária seja feita na sequência após a ordem do dia. Esse projeto, ele naturalmente, conforme eu mencionei, precisa de ser submetido à votação em 2 turnos. O quórum, maioria absoluta, e no caso específico de Riolândia, atinge o número de 5 votos. 2/3, 6 votos. Maioria absoluta é o número inteiro acima da metade. Como nós temos 9 dividido por 2, 4,5, automaticamente a maioria absoluta são 5 votos. 2/3, eu repito, 6 votos. A votação tem que ser nominal. Esse projeto recebeu o parecer de 3 comissões, exceto a Comissão de Obras e Serviços Gerais. Algumas observações que eu faço questão de tirar aqui do regimento interno. Primeiro, na página 12, nós temos estabelecido em que situação o presidente da Câmara pode votar. Diz aqui, no artigo 23, na linha J, que é justamente o artigo que aborda as competências do presidente. Cabe a ele votar nos seguintes casos: nas eleições da mesa. 2, quando a matéria exigir para a sua aprovação quórum diverso da maioria simples. Tudo que for diverso da maioria simples, ou é maioria absoluta ou 2/3. Então, nesse caso específico, é garantido ao presidente, quando ele for nominado junto com os demais, que ele já faça o voto no procedimento de chamada, para que saibamos ou não se o projeto chega aos 5 votos. Quanto à questão das discussões que eu acabei de mencionar, que são necessárias 2 discussões, a base do, só localizar, é o artigo 230, que diz o seguinte: serão votados em 2 turnos de discussão e votação. Na linha B, diz claramente, os projetos de lei complementar, que é um caso
disso que nós estamos abordando. Portanto, garantida aqui a necessidade que sejam feitas 2 discussões. Quanto ao quórum, que é o número necessário para aprovação, está abordado no artigo 240. As deliberações do plenário serão tomadas pela maioria simples de voto, por maioria absoluta ou por 2/3. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas pela maioria simples de votos presente a maioria absoluta dos vereadores. Ou seja, dependendo do status do projeto, ele tem o número de votos, que é o projeto mais importante, que é a emenda à lei orgânica, parecer do Tribunal de Contas e cassação de mandato, esse obrigatoriamente ele tem um quórum de 2/3. Especificamente, no caso que nos interessa, diz claramente no parágrafo 3º, dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros a aprovação e as alterações das seguintes matérias. Aí vamos até a linha 6, que diz o seguinte: criação de cargos e o aumento de vencimento dos servidores, que é a matéria que nós estamos abordando. Quanto ao fato de não ter sido feito o requerimento para a votação, ele tem que ser assinado por 2/3, se justifica porque ele não tramita mais no regime de urgência especial, que é aquele que o projeto chega e é votado de imediato na primeira sessão ordinária. Esse projeto já foi registrado na anterior, ele tem o status agora de tramitação em regime ordinário. Para que ele possa ser colocado na pauta, há necessidade de que as comissões, que são 3, conforme eu já disse, tenham dado o seu parecer. São elas: Comissão de Finanças e Orçamento, tem 2 assinaturas, portanto, como são 3, já tem a maioria necessária para ser colocado para a votação. Discussão e votação. A Comissão de Justiça e Redação tem 3 assinaturas. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social tem também 2 assinaturas. Portanto, senhor presidente, o projeto está habilitado para ser discutido agora em primeira e depois na sessão extraordinária em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 2, de 13 de fevereiro de 2019. O projeto está em discussão, em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores colaboradores da nossa casa, senhoras e senhores da plateia. Muito boa noite. Senhor presidente, a educação nos últimos anos é uma metamorfose que vem se mudando, se aperfeiçoando. E isso não é só na esfera nacional, na esfera estadual, municipal, regional. E a gente sabe da importância da educação, porque, queira ou não queira, a educação, quando estava cerceada ao Estado, ela perdeu muita qualidade. E hoje a gente vê a tramitação dela para os municípios essencial, crucial, na verdade, né? Eu concordo que depois de pesquisar, depois de analisar muito a respeito do cargo de supervisor e o de diretor, que vai ser criado com uma creche de reforço que não deveria ter sido nem fechado, que é um anexo, né? Eu cheguei à seguinte conclusão: é essencial o cargo. Eu não discordo. Mas eu acho que a forma de contrato, de se efetivar, você cercia seu direito de lá na frente, direito esse que a prefeita Fabiana tem, o próximo prefeito, seja ela ou não, de escolher aqueles que vão fazer a gestão da educação, da saúde, da assistência, da manutenção das vias, da administração direta que faz parte. E a gente vê a opinião de vocês, que mas na lei tem que ser efetivo. A lei tem-se uma lacuna. A lei não se obriga que esse cargo seja efetivo. Igual eu estou falando, não sou contrário à criação do cargo. O cargo de supervisor é um auxiliar para o coordenador que futuramente vai se tornar secretário de educação. Por quê? Porque, igual eu falei, como eu já citei, a educação é uma metamorfose e está se transformando. Nós vamos
gerenciá-la aqui sem a necessidade de irmos até Votuporanga, até a delegacia de ensino e demais coisas. E não sou grande conhecedor de educação, mas estou estudando bastante para falar aqui. Então, eu acho que a forma de contrato é que eu discordo. Por isso, irei votar contrário ao projeto. Porque eu acho que você cerceia o direito, e esse direito, a prefeita Fabiana, quando era vereadora aqui, ela brigou muito para cargos comissionados e não cargos efetivos. Então, eu acho assim, será que se mudou tanta opinião? E, com todo respeito ao nosso procurador jurídico, assessoria jurídica, assessoria que se tem diante de instituições públicas, na maioria das vezes, fala-se o que o outro quer ouvir. E isso nós temos casos concretos, inclusive de prestações de conta que serão votadas aqui futuramente. E o prefeito foi induzido a erro para cometer, mas ele também tinha ciência, não se importa no momento. Então eu falo assim, a maioria das vezes, essa indução, esse caminho traçado por assessoria, às vezes é para conhecimento ou para saciar aquele anseio que a pessoa tem. E às vezes, como você muda de opinião, você se perde no contexto. Ah, mas o supervisor ele é um cargo que ele não pode ser comissionado, ele tem que ser efetivo, porque ele vai dar continuidade nos trabalhos ali. Se mudar a gestão, se a prefeita continuar, talvez ela mude a opinião dela, ela fala assim, não me serve esse coordenador, não me serve esse secretário. Então você acaba cerceando o direito de você às vezes corrigir o que está errado. E o que estiver certo, ótimo. Isso é a mesma coisa de se alegar que ser honesto é mérito e não obrigação. Então, eu vou votar contrário ao projeto, em razão de eu não achar correto que o cargo de supervisor, que vai ser subordinado ao coordenador e ao secretário, que é comissionado, ser efetivo. Não vejo nexo. Se o cargo superior é comissionado, por que com o cargo inferior, os cargos de diretor são todos comissionados, vice-diretores? Então, esse é o meu ponto de vista, respeito o ponto de vista de todos os senhores que às vezes pensam o contrário, mas esse é o meu ponto de vista a respeito desse cargo. Obrigado. O projeto ainda está em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Bom, eu já dei minha opinião quanto a esse cargo. Eu não sou contra a criação do cargo do diretor, mesmo porque é um anexo e precisa do diretor. No referido cargo de supervisor, eu sou contra, igual eu falei, eu sou contra porque, para mim, independente de ser efetivo ou não, eu sou contra do mesmo jeito. Porque, para mim, isso é mais um cargo que não vai corresponder às expectativas do município. Se fosse, no caso aqui, tudo bem, fala assim, tem que criar esse cargo porque vai criar a secretaria. Vai criar a secretaria? Vai mesmo criar essa secretaria? Tem necessidade mesmo desse cargo? Ou vai ser apenas mais um cargo? Será que vai criar a secretaria? Se criar a secretaria, eu até concordaria com esse cargo, sim, se fosse criar a secretaria, porque no caso, esse cargo seria viável, sim, se tivesse a secretaria, entendeu? Mas eu também concordo que ele tinha que ser comissionado. Por que eu concordo ser comissionado? Porque eu não acho que a gente tem que aguentar um supervisor que a gente nem sabe quem vai passar, um exemplo. E aí, se essa pessoa não corresponder às atribuições do cargo, vamos supor que não corresponda às atribuições do cargo, aí tem que engolir. Por que tem que engolir? É efetivo? Então, é uma coisa que não tem a necessidade. Eu só acredito nesse cargo, agora que criar a secretaria, tiver necessidade mesmo, por enquanto não criou. Fala que se vai criar, mas vai que cria e vai que não cria. E esse cargo, já que quisesse, então, colocaria comissionado, entendeu? Aí lá para frente, se fosse criar mesmo, aí pensasse nessa possibilidade através de quem estaria no cargo para ver se estaria correspondendo, entendeu? Porque se entrar mais um, for mais um daqueles que não está nem aí para nada, é mais um cabide de emprego, é mais um que vai só entrar lá só por estar e não corresponder à expectativa. E aí tem que ficar com ele, porque a gente sabe muito bem, vocês também sabem, que tem pessoas que não correspondem à expectativa do cargo, e vocês sabem que é difícil tirar.
Aí vem com a manobra para ver se a pessoa pede para sair, depois não pede, e tem que engolir os 4 anos. Vocês sabem disso, vocês sabem o que eu estou falando? Tem gente que tem cargo de chefia, que não corresponde à expectativa, depois fica difícil tirar. Imagina efetivo, então, aí nunca vai tirar mesmo. O projeto ainda está em primeira discussão. O projeto está em primeira votação. Os favoráveis permanecem. Nominado. Consulto ao vereador Antônio Carlos Santana da Silva. Favorável ou contrário? Contrário. Consulto ao vereador Fernando Araújo Silva. Favorável ou contrário? Favorável. Consulto a vereadora Francisca Lopes dos Santos. Favorável ou contrário? Favorável. Consulto a vereadora Glaucia Regino Doimo Silva. Favorável ou contrário? Contrário. Consulto ao vereador Jesus Aparecido da Silva. Favorável ou contrário? Favorável. Consulto ao vereador José Rodrigues de Oliveira. Favorável ou contrário? Favorável. Consulto ao vereador Mário Casuffi de Oca. Favorável ou contrário? Contrário, senhor presidente. Consulto ao vereador Rodrigo Tamura. Favorável ou contrário? Favorável. Consulta ao vereador João Paulo Ogava dos Santos. Favorável ou contrário? Favorável. Aprovado pela maioria. 6 a 3. 6 a 3. Aprovado. Na sequência, chegou aqui a secretaria, entre uma sessão ordinária e outra, o projeto de lei de crédito adicional suplementar no valor de R$ 262.200. O que está colocado agora, senhor presidente, é a votação do requerimento, ainda que já tenhamos a assinatura, pelo que podemos verificar aqui, no requerimento 011, da totalidade dos senhores vereadores. Requerimento número 11, de 6/3/2019. O requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Aprovado o requerimento, o projeto vai colocado na pauta da ordem do dia, porque ele adquire a tramitação de urgência especial. E, portanto, senhor presidente, a partir de agora, o senhor está habilitado a iniciar a discussão do projeto de lei 013, de 1º de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo de Riolândia a abrir créditos suplementares na lei orçamentária do exercício de 2019, em conformidade com o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e o artigo 167 da Constituição. Lembrando que o valor do crédito adicional chega a R$ 262.200. Projeto de lei número 13, de 1 de março de 2019. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Senhor presidente, concluída a pauta da ordem do dia para a sessão ordinária. Terminadas as matérias para a fase da ordem do dia, passamos para a hora da tribuna. Convido o vereador Mário Casuffi de Oca para o uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, os presentes, boa noite. Senhor presidente, hoje eu venho a esta tribuna para
dizer para você que no próximo dia 6 haverá a votação da prestação de conta de 2016. Dia 6 ou dia 7, eu não me lembro. Primeira sessão de abril. Então ela dá dia. Gostaria de dizer aos nobres colegas que eu consegui tirar um tempo para dar uma lida nesse relatório do Tribunal de Contas, no parecer do Ministério Público de Contas, e vejo que o Ministério Público ele deu um parecer prévio desfavorável à prestação de conta de 2016. E aqui estão os itens que o Ministério Público chegou à conclusão para dar esse parecer desfavorável. 1. Item B 1.5. Ausência de cobrança relativa ao contrato de concessão remunerada de uso de bem imóvel. 2. Item B 5.3. Irregularidades com despesas por meio de regime de adiantamento, tais como custeio de viagens para visitas e familiares em outras localidades. 3. B6. B.6. Gasto com despesas gerais. E aqui eu gostaria de colocar um parênteses. Esse valor de R$ 65.394,87, eu ouvi nos corredores desta casa, eu vi nas redes sociais que esse dinheiro tinha sido roubado, né? Falaram com boca cheia. E aqui o Ministério Público diz o seguinte, que esse gasto com despesas gerais, que deveriam ser destinado à aquisição de nova ambulância, em desatendimento ao convênio estadual 1679/2013. Então, esse dinheiro não foi roubado, ele foi pago na conta geral da prefeitura, tá? O item 4 é D.35, possível aplicação indevida de adicional de insalubridade. Esses são os itens que o Ministério Público apontou para dar um parecer desfavorável à conta de 2016. Mas tem o parecer do Tribunal de Contas, dos relatores, eu tenho aqui o acórdão, que diz o seguinte: a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de maio de 2018, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Antônio Roque Citadini, presidente, e do auditor substituto, conselheiro Sami Humer, a Câmara decidiu emitir parecer favorável à aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Olândia atinentes aos exercícios de 2016, ressalvados os atos pertinentes de apreciação por este tribunal, com determinação à fiscalização, determinou a margens do parecer a expedição do ofício, a origem com as recomendações constantes do voto do relator, juntado aos autos. Então, o Tribunal de Contas deu parecer favorável. Isso é como se fosse uma justiça comum. Chega uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público, o que ele faz? Qual que é o papel do Ministério Público? É acusar. Jesus, que foi policial aí há 30 anos, sabe disso. Então chega uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público vai acusar, né? Aí ele denuncia ao juiz. O juiz vai ouvir as partes, vai analisar o caso, né? Vai ouvir testemunhas para dar o parecer do juiz. Então é a mesma coisa, o Tribunal de Contas é isso, né? E eu gostaria de lembrar aos nossos
colegas que refletisse sobre essa prestação de conta que está vindo aí. Porque em 2017, em 2020, o ano que vem, nós estamos aqui para votar esse relatório aqui, ó. Relatório do ano de 2017. Você entendeu? E tem os mesmos apontamentos que vai chegar a esta casa, né? Eu gostaria até de adiantar para vocês do relatório de 2017 que eu trago aqui a conclusão do auditor que fez esse relatório. A conclusão: observa-se a instrução constante do artigo 24 da Lei Complementar Estadual 709 de 1993, a fiscalização e conclusão aos seus trabalhos aponta os seguintes ocorrências. Eu queria, senhor presidente, eu acho que o meu tempo não vai, vou ser bastante breve. Tranquilo? O cumprimento da determinação... Vereador, depois você me cede uma parte? Sim. Só 2 palavras. Sim. Cumprimento de determinações constitucionais e legais de controle interno. Providências reclamadas pelo controle interno com a existência de contratos pelo município através de recibo de pagamentos de autônomos por RPA, sem que a Prefeitura tivesse tomado providências saneadoras conforme o item P3.6 desse relatório. Pois não, o nobre colega? Vereador, o juiz, o promotor acusa. Sim. O vereador fiscaliza. Sim. Certo? Sim. Só isso. Muito obrigado. Aqui, o nosso voto, eu gostaria de lembrar ao senhor presidente, ou o senhor presidente não, o nobre colega, O ex-presidente. o ex-presidente, que o nosso voto aqui é político. Porque nenhum de nós aqui temos capacidade técnica para votar no projeto tecnicamente. Há várias ações, planejamento em si. Há várias ações programadas no exercício e não executadas, conforme o relatório da atividade, que demonstra um planejamento ineficiente. Falhas apontadas, não sanadas no exercício. Resultado da execução orçamentária. Déficit orçamentário coberto por superávit financeiro do exercício anterior. Nos termos do artigo 59, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi o município alertado tempestivamente sobre descompassos entre receitas e despesas, e nem assim conteve os gastos obrigatórios e adiados. Recurso financeiro econômico. Surgimento de déficit financeiro, embora tenha sido alertado várias vezes. Dívida de curto prazo. Considerando o resultado financeiro deficitário apurado, verifica-se que a Prefeitura não possui recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo, apresentando um índice de liquidez imediata de 0,89, o que significa que a Prefeitura, para cada R$1 de dívida de curto prazo, tem 89 centavos para pagar essas dívidas, essas obrigações. Precatórios. Diferença de R$ 5.118,10 entre os valores do balanço patrimonial e o quadro apresentado pela origem não esclarecida. Despesa com pessoal. A despesa total com pessoal ultrapassou o limite previsto no artigo 22 do parágrafo único da Lei Complementar Federal 101 de 2000, no terceiro quadrimestre, com 52,69%. Nobre companheiro, deixa eu observar uma parte, só para mim sanar uma dúvida minha aqui. RPA é aquilo que recibo de pagamento autônomo, que era batido em máquina de datilografia, em anos arcaicos. Sim. Que voltou a ser usado agora. Sim. De forma
errada, de forma, como se diz, inconsequente, pagando prestação de serviço com recibo de pagamento autônomo. E em 2017, quem que era o prefeito? Eu não estou me recordando. Doutora Fabiana Barcelos. Será que o juiz vai ser imparcial em todas as alegações deles e em todo julgamento? Que o juiz de direito é imparcial. Mais aspectos sobre recursos humanos. A inconsistência entre o número de servidores informado no quadro do pessoal de origem e o registrado no ODESP. Dívida ativa. Houve prescrição de dívida ativa inscrita no valor de R$ 1.528.965 referente ao exercício de 2011 para cá. Então, referente a esses hora extra. Não há justificativa prévia controle sobre o pagamento de hora extra, mesmo porque, por força do excesso do percentual nas despesas do pessoal que é alcançado 52,69% no terceiro quadrimestre, deveria haver restrição nesses pagamentos por disposição do artigo 22, parágrafo 1, inciso 5º da Lei 101. Insalubridade. Pagamento indevido a servidores sem critérios pré-determinados, vez que ainda está em estudo um programa de identificação dos beneficiários através da empresa contratada. Voluntário. Trabalho na prefeitura em cargo administrativo. Voluntário. Trabalho em dissonância com a lei municipal 2551, de 18 de abril de 2017, a consultação das leis do trabalho e a Constituição Federal no artigo 37, incluindo-se aí o cônjuge da prefeita. Aqui vem a RPA que se perguntou, o meu nobre colega. Recibo de pagamento autônomo. Contratação de profissionais autônomos para o exercício de atividades fins, fisioterapia, psicologia, monitor de esporte, inspetor de alunos através da RPA, recibo de pagamento autônomos, o que contraria as regras do concurso público, obrigada no artigo 37.2 da Constituição Federal. Formalização de licitações de utilidade dispensa. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria para capacitação de recursos financeiros, bem como registro de execução de convênios e prestação de contas parcial até o final, através do sistema de convênio do governo federal 5. O que caracteriza intermediação entre o município e o órgão concedente de verbas em desatendimento aos princípios da moralidade e economicidade, pois há na estrutura administrativa do município cargos para a realização dessas tarefas, cuja descrição do objeto indica intermediação junto a órgãos políticos ou lobby, cuja atividade não é ainda referendada por este tribunal, vez que também são ações que poderiam ser realizadas pelos próprios entes governamentais. Saúde, acompanhamento de execução contratual escolhido por seletividade nos modos da resolução 0515, convênio com a Santa Casa de Yolândia. A análise do convênio 1 de 2017 foi regular e encaminhada para diferimento, aliás. Quanto ao acompanhamento da execução, está em trâmite e foram constatadas as seguintes irregularidades: repasse de recursos fora do prazo de vigência do convênio, conciliação bancária apresentada
se refere aos meses de junho e agosto, fora do prazo de vigência do convênio, contratação de serviço de assessoria sem a demonstração da relação com o objeto do repasse. A análise do convênio 3, 2017, o acompanhamento da execução estão em trâmite. Quanto ao acompanhamento, foram constatadas as seguintes irregularidades: detectadas inconsistências no controle de frequência do médico realizado por livre ponto. O plantão médico do dia 1º de 8 de 2017, que serviu para a composição da nota fiscal 114, não foi registrado no livro ponto. Senhor presidente, eu acho que o meu tempo se esgotou, mas já estou no final. Atendimento à lei orgânica, fidedignidade dos dados de informação ao sistema AUSDESP. Como demonstrado nos itens P15, precatórios e P9, quadro de pessoal deste relatório, foram constatadas divergência entre os dados informados pela origem e aqueles apurados no sistema de do AUDESP. Senhor presidente, eu não vou delongar mais, eu acho que os itens mais importantes eu já disse aqui. Isso é só para lembrar os nossos colegas que toda administração tem apontamentos, tem apartados. Está aí o doutor Tarcísio, que conhece dessa área pública e sabe que não há uma administração que não tenha apontamentos e apartados. Por isso eu digo a vocês que toma cuidado em jogar pedra para cima, porque todos nós temos telhado de vidro. E quero dizer mais uma coisa: a oposição não tem voto para reprovar o projeto 2016 e não tem voto para aprovar o projeto 2017. Então, eu gostaria que vocês pensassem bem, refletissem. Eu deixo aqui meu boa noite, muito obrigado. Convido agora o Antônio Carlos para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colaboradores e nosso pessoal aqui no auditório, estou vindo de surpresa, né? Assim que o vereador Mário trouxe essa notícia aqui pra gente, mas não vou entrar no mérito disso, porque vamos deixar para o ano que vem, né? O ano que vem é ano eleitoral. É um ano bom para a gente discutir prestação de contas. Isso é muito importante. Mas só vim aqui para lembrar algumas coisas que o Mário citou. RPA. RPA, eu trabalhei na prefeitura no ano de 2000 até 2014. Tive alguns intervalos fora. Mas RPA é um erro grosseiro. É um erro grosseiro. Isso mostra aquilo que eu comentei agora há pouco no projeto que os senhores aprovaram, do cargo de supervisor comissionado. Falta de assessoria, que o assessor às vezes fala o que o prefeito quer ouvir. Esses erros são os erros primários. Não, pode fazer, prefeito, porque fala o que o prefeito quer ouvir, e aí depois vai cair aqui na mão da Câmara. Então, são coisas muito simples, que eu digo para vocês: não, tem que ser efetivo, não pode ser comissionado. O assessor sempre vai falar o que o chefe quer ouvir, né? Folha de pagamento. Os senhores lembram que eu falei que não podia dar reajuste para os comissionados que ia estourar a folha? O tribunal apontou índice acima do índice normal. Que interessante, né? Foi falado: senhores, não podemos dar uma aumento agora para o comissionado, vamos ver a situação dos servidores. A prefeita prometeu fazer reestruturação de cargo, estabilidade, não sei o quê. Não, os comissionados, muito bom. Mais um apontamento do Tribunal de Contas. E lá por último eu vou deixar o mais importante: voluntários.
que nós todos sabíamos que era só para dar um jeitinho para o marido da prefeita passear com ela. Gente, isso aqui vai dar problema. Voluntário recebendo hospedagem. Mas se eu sou voluntário, eu estou trabalhando de graça. Eu estou trabalhando porque eu quero ajudar o próximo, porque eu quero ajudar a minha cidade. Mas os senhores acreditaram mais uma vez na palavra da prefeita e dos assessores dela. E vamos lá, vamos criar um voluntário. Voluntário tinha direito a receber passagem, voluntário tinha direito a receber hospedagem, até mais caro, até maior do que motoristas que trabalham na prefeitura. Mas os voluntários podiam. Interessante, agora o tribunal está apontando. Por que será? E eu falei, sentado naquela cadeira, senhores, é uma coisa desproporcional, é irreal aprovar voluntários. Voluntário vai ter direito, se fizer curso, vai receber um curso. Se ele for viajar, mas o voluntário não é para trabalhar dentro do município? Os senhores lembram que eu perguntei disso para os senhores? Não, a prefeita está tudo certo, falou que é necessário. O único voluntário que tinha era o marido da prefeita. E o tribunal está aí apontando. Mas vamos deixar para o ano que vem. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para a hora da tribuna e não havendo... Antes de encerrar a presente sessão, quero fazer aqui uma convocação extraordinária, a ser realizada após o encerramento dessa sessão ordinária, para apreciação em segunda discussão e segunda votação. O projeto de lei complementar, número 2, de 13 de fevereiro de 2019. E não havendo mais nada a tratar-se, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão, sendo precisamente 21 horas e 4 minutos.